canto no terreiro, minha voz correndo voa, corre as matas, corre o cerro, e bem longe ela ressoa. Pois bem, como acontece a flor, um lindo amor principia a morrer, principia a morrer. Sou Ana Beth, professora de dança e coreógrafa aqui da cidade de Tietê, terra natal de Marcelo Tupinambá. Fui apresentada à obra desse grande músico há 25 anos, mais ou menos, a convite da prefeitura do meu município, para coreografar algumas de suas músicas em uma homenagem ao artista. Confesso que aí nasceu um amor muito sincero por suas composições. Fui conquistada pela simplicidade e doçura de suas melodias. Desde então, anualmente faço questão de fazer singelas homenagens a esse músico tão fascinante. E por isso também resolvi deixar registrado nesse pequeno documentário algumas imagens e depoimentos que nos fazem lembrar dessa alma iluminada, talentosa e inspiradora que é Marcelo Tupinambá. A música de Marcelo Tupinambá foi, juntamente das composições de Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré e Pixinguinha, fundamental na edificação de um estilo de composição que se tornaria paradigma na identificação de uma música verdadeiramente nacional. Olá a todos, meu nome é Alexandre Dias, eu sou pianista e pesquisador, dirijo o Instituto Piano Brasileiro. Agradeço o convite da Ana Beth para falar um pouco sobre Marcelo Tupinambá, que é um compositor que eu admiro muitíssimo. Eu pesquiso a obra do Tupinambá desde 2002 aproximadamente, quando eu entrei em contato com as primeiras partituras dele, a que eu pude ter acesso, e imediatamente eu percebi que era um compositor muito especial. As obras dele têm uma certa profundidade, difícil de explicar. Elas são, ao mesmo tempo, simples, mas extremamente comunicativas, uma mensagem muito consistente. Eu rapidamente procurei ir atrás do máximo de partituras que eu pudesse, o que foi uma tarefa bastante difícil, pois na época realmente as partituras dele já estavam esgotadas há muito tempo. Então tínhamos que recorrer a xerox, sebos, etc. E aos poucos fui juntando uma coleção de obras dele, aprendi muitas peças dele, aos poucos gravei várias delas, depois gravei das canções dele com a soprano Denise Tavares. Percorrer o sentido da obra musical de Marcelo Tupinambá através das décadas de 1910 a 1930 e seu impacto em frente aos modernistas Mário de Andrade, Menotti Del Picchia, Villa-Lobos e Marius Miliau é refletir sobre a contribuição do compositor para a consolidação da moderna canção popular brasileira dentro e fora do país. Em 2012, eu criei um site dedicado a ele, o endereço é www.marcelotupinambá.com.br. Para fazer esse site, eu fiz uma parceria com a família do compositor, conheci 3 dos filhos dele, e também triangulei uma parceria com o Instituto de Estudos Brasileiros da USP, que tem o acervo
do Marcelo Tupinambá, ele que se dispôs a escanear, digitalizar as partituras dele. Incluímos nessa parceria a editora Irmãos Vitale, que detém os direitos de uma boa parte da obra dele. Olá, eu sou Marcelo Tupinambá Leandro, sou bisneto do compositor Marcelo Tupinambá e quero deixar aqui um pouquinho o meu depoimento sobre a obra deste compositor do início do século XX, um compositor muito importante e representativo, inclusive não só na história da música brasileira, mas na música mundial. Isso porque as músicas de Marcelo Tupinambá foram até a França, levadas pelo compositor Darius Milhaud, fez muito sucesso inserindo composições do Tupinambá, composições próprias. Fez com que a música de Tupinambá fosse reconhecidamente uma música aceita pela sociedade da época, uma música reconhecida pelos modernistas Mário de Andrade, Menotti Del Picchia, Guilherme de Almeida, entre tantos outros artistas, compositores, músicos, e toda uma geração de artistas brasileiros. Eu acredito que a música de Marcelo Tupinambá tenha ganhado a proporção que ganhou pela capacidade do compositor de sintetizar elementos da nossa música brasileira em suas composições. Por exemplo, ele admirava a música caipira, o cururu, as músicas praticadas no interior do Brasil. Ele também sintetizou o que chama-se hoje como tanguinho, ou tango brasileiro, junto do Ernesto Nazaré, outros compositores também, em que a música popular brasileira tem relevo, tem destaque, e que mexeu muito com a sociedade da época e ficou marcado na história da música como uma música representativa da nossa alma brasileira. Então, nós, como familiares do Tupinambá, fizemos um esforço para deixar o seu arquivo, sua reunião de partituras salvaguardada na USP São Paulo, no Instituto de Estudos Brasileiros. Então, quem quiser procurar pode encontrar as partituras no Instituto de Estudos Brasileiros da USP, em São Paulo. E também grandes compositores, grandes músicos interpretaram a música de Tupinambá. O Pixinguinha, Inesita Barroso, Silvio Caldas e, mais recentemente, André Memari, Fabiana Cosa, Toninho Carrasqueira e tantos outros grandes músicos brasileiros. Também reuni a discografia dele, que é bastante complexa. Ele foi um compositor muito gravado em sua época, inclusive por grandes estrelas, né, como Francisco Alves, Vicente Celestino, e também transcrevi as letras de todas as canções dele, porque ele é, acima de tudo, um cancionista, um autor de canções. Ele já foi chamado de o Schubert brasileiro. A partir disso, nós fomos nos aprofundando nas pesquisas sobre a obra dele, mais partituras apareceram. A maior parte da obra dele ainda está inédita, né, em gravação. A gente pode dividir a obra dele em algumas categorias que são bem interessantes. Por exemplo, a gente tem a vertente mais caipira da obra dele. Ele, aliás, é um dos precursores, né, da música caipira brasileira, escrevendo com uma linguagem bastante interiorana, de viola caipira, etc. Temos também uma vertente que se liga mais à obra de Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga, que a gente pode chamar de Belle Époque, né, que era música tocada nos cafés, nas salas de espera de cinemas, nos saraus, etc. E aí tem diversas valsas, tanguinhos, né? São músicas muito interessantes. Tem uma vertente dele que a gente pode chamar de música de concerto, né? Especialmente em canções líricas, em que ele escreve a melodia do canto separado da parte do piano e entra realmente no que se chama de canção de câmara brasileira, né? Que pode ser cantada perfeitamente por cantores líricos. E é uma obra maravilhosa e está quase que inteiramente inédita também. Ele musicou poesias de grandes poetas brasileiros, tanto do século XIX quanto modernistas, que aliás tinham uma grande admiração por ele, né?
Interessante lembrar também que Mário de Andrade gostava muito da obra dele, tinha muita admiração pelo Tupinambá. Ele fez uma conferência sobre o Tupinambá, que depois foi publicado em um de seus livros. O Villa-Lobos também admirava muito o Tupinambá. Consta que ele teria feito uma sinfonia sobre um tema do Tupinambá, mas que a gente ainda não sabe qual que é essa sinfonia. Mas tem uma foto do Villa-Lobos autografada a ele com essa informação, né? E, claro, Darius Milhaud, o grande compositor modernista francês, membro do grupo Os Seis. Ele compôs o balé sinfônico O Boi no Telhado, Le Boeuf sur le Toit, em que ele fez uma colagem com diversas melodias brasileiras, e o Tupinambá é o mais citado ali, né? Com 7 melodias, que já foram todas identificadas. E o Milhaud, ele escreveu um artigo em 1920, afirmando que o Tupinambá e o Nazaré eram 2 dos maiores compositores brasileiros. Causa até certa estranheza que, depois da morte dele, na década de 50, a obra dele praticamente tenha se reduzido assim imensamente. Esporadicamente houve algumas gravações, né, até mesmo discos inteiros dedicados à obra dele, mas ele foi sendo bastante esquecido, né, a ponto de hoje praticamente nenhum músico conhecer a obra do Marcelo Tupinambá. Bom, eu sou André Memari, pianista, compositor e arranjador, e eu gravei recentemente um álbum dedicado integralmente à obra de Marcelo Tupinambá. Nesse disco, chamado Sombra e Luz, eu abordo algumas composições, inclusive inéditas do mestre, e que jogam uma luz diferente nessa obra e trazem ela para um momento nosso agora, e lembram por que é tão importante a produção do Marcelo Tupinambá e quanto ela orientou e abriu caminhos para a moderna música brasileira, a música urbana brasileira. Então existem na obra de Marcelo Tupinambá elementos muito germinais e muito essenciais da música que a gente vê feita hoje, por exemplo. Então, para mim, estudar a música de Tupinambá para além de um estudo de música, é um estudo de brasilidade. É para mim entender melhor a minha própria genética, por assim dizer, como músico brasileiro contemporâneo. Estudando essa obra, a gente descobre muito de nós mesmos hoje, na contemporaneidade. Primeira da minha viola, vou rasgando logo a toada, e a minha alma se aconsola, já não bebe amargurada. Portanto, eu recomendo muito que as pessoas mergulhem nesse rio musical, que é tão inexplorado quanto interessante, porque eu vejo que a obra de Tupinambá ainda vai ser descoberta por muita gente, sejam músicos ou ouvintes. Então fica o meu convite para que conheçam cada vez mais e explorem esse manancial de brasilidade deixado por Marcelo Tupinambá. Um dos gigantes da música brasileira e que precisa ser muito conhecido e que traz assim uma grande honra para a identidade musical brasileira, né? Convido a todos a ouvirem suas músicas. Nós colocamos no YouTube todas as gravações que podemos encontrar, incluindo gravações muito raras de discos 78 RPM, feitas na primeira metade do século XX, né? E também convido aos músicos a baixar as partituras e aprenderem as suas obras. Fiquem à vontade também para me escrever através do Instituto Piano Brasileiro. Um grande abraço. Tchau. Nascido em Tietê, dia 29 de maio de 1889, Fernando Álvares Lobo, mais conhecido pelo pseudônimo de Marcelo Tupinambá, era filho do maestro Eduardo Lobo e da professora Maria Rodrigues de Azevedo Lobo, e sobrinho do maestro Elias Lobo. Foi casado com Irene Menezes Lobo, com quem teve os filhos Cecília, Helena, Samuel, Cláudio, Eduardo,
Teresa e Inês. Ainda pequeno, mudou-se para São Paulo, onde fez o curso primário. Formou-se engenheiro em 1914, mas decidiu dedicar-se à música. Compôs mais de 1.200 melodias e cerca de 600 foram impressas e gravadas. Muito obrigado a todos que colaboraram e fizeram parte de mais essa linda homenagem a esse ilustre tietense.